Queridos irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz do Senhor. Para nossa meditação neste dia, desejo ler o texto de João, capítulo 12, versículo 24, palavras de Jesus. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Bênção é uma palavra comumente usada no meio cristão. E usamos quando somos agraciados por Deus, alcançamos cura para os nossos corpos, conquistamos bênçãos materiais. Em Deuteronômio capítulo 11, 26, é revelado que podemos fazer até escolha entre receber bênção ou maldição. Vamos ler. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Então depende exclusivamente de nós, nos sujeitando e obedecendo ao Senhor para receber dele as bênçãos. E Salomão falou que as bênçãos do Senhor nos enriquecem. Vamos ler Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Agora, a bênção maior, sem dúvidas, foi a nossa salvação em Cristo Jesus e o direito de habitarmos nas mansões celestiais. Isso que é bênção. Agora existem os sem bênçãos. Essas pessoas têm preparo intelectual, habilidades, dons, podem ter tudo que o dinheiro pode comprar, mas sem Deus em suas vidas não entrarão no lar celestial e os seus destinos é a perdição eterna. Frequentemente, a bênção é contrastada com a maldição. Observe o que diz Deuteronômio 23, 5. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. O texto de Deuteronômio 11, 26, 28 é esclarecedor. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. No Novo Testamento temos diversos exemplos neste sentido, revelando que Deus é o doador das bênçãos. Mas primeiro observe que o apóstolo Tiago nos revela que a pessoa também pode amaldiçoar o seu próximo. Sim, é comum vermos pessoas amaldiçoando, desejando mal para outras pessoas. E, infelizmente, até pais proferem maldições contra seus filhos e vice-versa. Vamos ler Tiago 3,10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim.
Então, Tiago deixa claro que o crente em Cristo não deve amaldiçoar ninguém. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim, dizendo a nós outros. Agora desejo ler Romanos 15, 29. E bem sei que indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Que bela atitude de Paulo! Ele estava desejando rever os irmãos, os amigos, mas avisou logo que queria levar apenas bênçãos a essas pessoas. Esse, sem dúvida, queridos, deve ser a atitude de todo cristão. Deus nos abençoa, disse o apóstolo Paulo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1, 3. Esse texto de Hebreus 6, 7, querido, é muito claro. Observe, porque a terra, quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Hebreus 6, 7. Outro ensino de Paulo. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fosse ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronto como bênção e não como avareza, segundo Coríntios 9, 5. Agora vamos voltar ao nosso texto do princípio, João 12, 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Queridos, uma semente plantada na terra, preparada, adubada, ela germinará e produzirá muito mais do que aquilo que foi plantado. Imagina se o agricultor plantasse um caroço de milho e recebesse de volta apenas um milho inteiro. Já seria muito bom, não é mesmo? Mas ele recebe 6 espigas por uma semente plantada. Quantos caroços tem um milho? Eu nunca contei, mas vamos dizer que possui uns 200 caroços. E agora multiplica por 6 espigas. Teremos mais de 1.200 caroços de um só que foi plantado. Que bênção, não é mesmo? Esse é o Deus generoso, abençoador. Deus tem o prazer de nos dar as coisas. Paulo sabia bem disso ao afirmar: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E as dádivas de Deus alcançam até mesmo pessoas ruins, pessoas más, como disse o próprio Jesus em Mateus 5:45, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre os justos
e injustos. Agora, como você pode ativar as bênçãos de Deus sobre a sua vida? Em Malaquias 3:10, nós temos a bendita promessa do Senhor dos Exércitos, que diz assim: se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos, que dela vos advenha a maior abastança. Observe que assim ativemos as bênçãos da aliança em nossa vida pela obediência aos mandamentos de Deus. Deus não mente. Ele nos diz que se formos fiéis a Deus, Ele abrirá para nós as janelas dos céus e derramará uma bênção tão grande sobre nós que não a poderemos contar. Assim, queridos, o nosso dar, o nosso serviço a Deus nos coloca em contato com o próprio Deus. Está claro em Malaquias que Deus abre os tesouros de Deus para nós. Quando medito na vida de Cornélio, um militar centurião que servia ao governo italiano, portanto nem judeu era, fico impressionado com o que está escrito sobre ele. Em Atos 10, versículo 4 diz: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. São palavras de um anjo que apareceu para ele, queridos. Observe que Cornélio era um homem dadivoso, gostava de contribuir. Sua benemerência e as suas boas obras eram agradáveis aos olhos de Deus. Deus aceitou as ajudas, as contribuições que ele fazia aos pobres, como também as suas orações. Cornélio era um homem que ofertava, que contribuía com a obra e ia além, até com os mais carentes. Um belo exemplo, não é mesmo? O devorador Satanás, ele sempre quer minar as nossas finanças, pois há uma maldição sobre quem retém o que pertence a Deus e ao próximo, como lemos Malaquias 3, 8 e 9. Quando andamos em obediência, esse próprio texto diz que Deus repreende o devorador, o inimigo de destruir o fruto da nossa terra. Então, o demônio devorador é detido por Deus. No verso 12 de Malaquias 3 diz que todas as nações nos chamarão bem-aventurados, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, a bênção do Senhor sobre nós será notório e os vizinhos, as pessoas irão reconhecer isso e dirão: é um abençoado, é uma abençoada. A bênção indizível para a raça humana, queridos, aconteceu quando o próprio Deus satisfez as necessidades humanas, quando plantou a semente de uma grande família, quando entregou seu filho Jesus Cristo à morte. Diz assim: se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. João 12, 24. Jesus
é a semente de Deus que ele plantou, entregando-o à morte. E esta semente germinou e então não tem parado, querido, de dar muitos frutos até os dias de hoje. Aleluias! Deus é maravilhoso. Amém. Vamos orar. Bendito e eterno Deus, a ti a honra e a glória devida, pois só o Senhor é Deus. O teu servo Davi, no Salmo 35, disse: seja engrandecido o Senhor, que se deleita na prosperidade de seus servos. Sim, e por isso o Senhor nos alcança com toda sorte de bênçãos, dia após dia. Não tem um dia sequer que o Senhor deixa de nos abençoar. Como disse o profeta Jeremias, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade ao nosso Deus, a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Um abraço, irmão, e que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes ao teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez.